noite, graça e paz, amém? Prazer enorme revê-los, estivemos juntos ontem, foi uma bênção, um culto maravilhoso, e aqueles que não puderam estar conosco, certamente que perderam uma oportunidade de experimentar a igreja tendo um encontro com o Senhor Jesus, né? Sentimos aqui o Espírito Santo de Deus ministrando sobre nós, do início ao final do culto ontem, uma bênção. E eu tirei uma foto na minha memória de todos aqueles que estavam aqui, e quem não voltou para o culto de hoje, eu já vou passar um relatório com os nomes para o pastor Adauri fazer depois a disciplina durante a semana. Mas também vejo gente aqui hoje que não estava ontem. Por exemplo, 3 pastores não estavam aqui ontem, mas estão hoje. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que alegria, que privilégio, que prazer. Semana passada, a nossa igreja celebrou 123 anos de história. E agora, esta igreja, esta semana, celebrando 99 anos de história. Só a graça do Senhor, a bondade, a compaixão e a misericórdia dEle para permitir que algo tão grandioso se realize em nosso meio. Sabe por quê? Porque sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Então, pastor Adauri, estamos aqui por Ele, estamos aqui por causa dEle e para Ele. A Ele, portanto, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. E eu trago um texto da Bíblia para compartilhar com vocês nesta noite, para nós continuarmos celebrando os 99 anos de organização da primeira igreja batista nesta bela cidade de Carapebus. Uma igreja tem feito a diferença neste tempo também na história da igreja, como sal da terra e luz do mundo que cada um de vocês e todos enquanto igreja representam neste tempo. O tema, a divisa da celebração dos 99 anos da igreja está no início do livro da Revelação, que é o Apocalipse. Mas o mesmo texto, a mesma expressão, a mesma ideia, a mesma mensagem também está no final do livro do Apocalipse. E no capítulo 22, versículo 7, está o texto que desejo trazer, ler e compartilhar com os irmãos nesta noite, para nós continuarmos louvando a Deus, para nós continuarmos adorando ao Senhor, para nós continuarmos buscando a Ele juntos como igreja neste momento. Apocalipse 22, versículo 7, aqui está escrito assim, palavras escritas pelo apóstolo João, ditas pelo Senhor Jesus. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Novamente, e agora todos nós juntos, leiamos. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que Deus abençoe a leitura deste texto, a leitura da sua palavra, em cada vida, em cada coração aqui nesta noite, e também que o Senhor esteja abençoando você que está conosco e participa deste culto através da transmissão pela internet. Vamos orar novamente. Pai, obrigado por este texto. Obrigado por esta palavra tão clara, tão nítida, tão profunda e poderosa. Obrigado por esta promessa do Senhor. Nós cremos. Obrigado porque ela nos fortalece, conforta o coração em tempos tão difíceis que vivemos. E obrigado porque este texto é uma realidade, ó Deus, no coração da tua igreja, ao celebrar 99 anos de história aqui nesta cidade. Obrigado, ó Deus, pela tua presença e pelo mover do teu Santo Espírito entre nós. Obrigado por tudo aquilo que já vimos, ouvimos e da qual participamos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, a igreja primitiva aguardava a volta de Jesus. E a ideia reinante na mente daqueles homens e mulheres é que Jesus voltaria repentinamente. Aliás, este é o significado original da palavra breve que está aqui no texto. Se nós fizermos uma pesquisa nos originais, no grego, nós vamos entender que João estava querendo dizer para a igreja
que rapidamente, brevemente, que instantaneamente, que quando nós menos esperarmos, Jesus voltará. Será uma volta repentina, será uma volta imediata e, portanto, nós precisamos estar atentos, prontos e preparados para a volta do Senhor Jesus. Este era o pensamento reinante na mente e no coração daquele povo. E eles estavam pensando, de fato, que a qualquer hora, rapidamente, a qualquer momento, o Senhor Jesus estaria retornando. Meus irmãos, como disse aqui ontem à noite, o fato é que mesmo Jesus não voltando assim tão rapidamente e brevemente como João e os nossos irmãos da igreja primitiva aguardavam, o fato é que quando um de nós parte, quando um de nós morre, quando a nossa história aqui sobre a face da terra finda, nós vamos encontrar com Ele, nós vamos ao encontro do Senhor e então a nossa história terrena tem fim. Na verdade, em todo o texto do Apocalipse, João está afirmando que Jesus está vindo, que Jesus está voltando e que o seu retorno será assim, breve, repentino, imediato, quando nós menos esperarmos. Meus irmãos, os dias que nós vivemos são dias difíceis. Assim eram os dias também no primeiro século. Por isso João queria confortar a igreja e queria fortalecer a igreja naquele momento de dor e de sofrimento. Eu gostaria que a imagem entrasse ali, uma imagem com algumas das notícias, dos fatos que estão fazendo parte da nossa vida hoje. Não está muito nítido, mas eu coloquei ali uma imagem mostrando a nossa decadência mundial, pessoas famintas, a pandemia do coronavírus, guerras e mais guerras. Talvez hoje nós tenhamos mais de 30 guerras acontecendo em todo o mundo, embora não sejam largamente noticiadas pela imprensa. A natureza que está sendo devastada, que está sendo destruída. Irmãos, neste momento a igreja deve trazer à memória uma palavra da parte de Deus que nos fortaleça, que esteja nos consolando e nos confortando e enchendo a nossa alma de esperança, ampliando e aprofundando a nossa fé. É por isso que João escreve, é por isso que a igreja primitiva cria e nós devemos continuar crendo. Breve Jesus voltará, breve, repentinamente, quando nós menos esperarmos, Ele voltará, Ele estará entre nós e como também havia afirmado ontem à noite, Ele não voltará a este mundo outra vez como Salvador, mas como juiz, para julgar e separar os salvos daqueles que não tomaram a decisão de seguir a Cristo. Por isso, todos os dias nós devemos acordar com o nosso coração cheio de esperança. Todos os dias nós devemos acordar com o nosso coração cheio de esperança. Esperança na palavra de Deus, esperança nas promessas de Jesus, esperança na eternidade e na nossa salvação. Todos os dias a nossa motivação deve ser essa. Todos os dias a nossa maior motivação deve ser essa. Jesus está voltando e quando Ele voltar, Ele vai voltar, levar você para o céu. Aleluia! Glória a Deus! Agora observe esta imagem. Em 2013 eu recebi um presente dos maiores na minha vida. Visitei com uma caravana Israel. Visitei Jerusalém, a Terra Santa. O lugar que Deus escolheu para ser a porta de entrada de Cristo, o Salvador, o Messias, para toda a humanidade. E eu fiz amizade com o nosso guia, um homem muito culto, muito inteligente. Um homem com vários diplomas superiores, com mestrado em História. Aquele homem, um judeu, praticante. E um dia, nós começamos a conversar sobre o Messias, sobre a volta de Jesus. E ele disse assim: pastor, o senhor sabe que nós não cremos como vocês creem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. E eu gravei o que aquele judeu praticante disse. E trago comigo como uma lição preciosa para a minha vida espiritual.
Ele disse assim: todo judeu, quando acorda, o primeiro pensamento que lhe vem à mente é: hoje o Messias vai chegar. E então nós acordamos e nós nos preparamos, porque pensamos, cremos que naquele dia, muito provavelmente, o Messias da promessa dos profetas do Antigo Testamento estará aqui entre nós. Então, quando eu coloco a minha roupa, quando eu calço os meus calçados, quando eu faço a minha higiene pessoal, quando eu tomo o meu café, o meu desjejum matinal, eu faço pensando: hoje o Messias virá. E eu então saí daquele diálogo pensando: como é que eu acordo? Como é que nós acordamos? Como é que a igreja acorda? Será que é assim também? Jesus está voltando, e o texto dessa noite diz que breve ele voltará, e eu preciso estar pronto, preparado, não na próxima semana, não no próximo mês, não no próximo ano, mas hoje, aqui e agora, porque ele pode voltar a qualquer momento, a 5 minutos, a 30 minutos, daqui a 1 hora, ele pode voltar essa noite, ele pode voltar amanhã pela manhã, e eu devo estar pronto. Há algum tempo terminamos o culto da noite na igreja, eu fui à porta, ainda não estávamos na pandemia, para apertar a mão e despedir os irmãos e amigos. E então passou um senhor da igreja juntamente com a sua filha. Nós nos despedimos, conversamos ali rapidamente, e ele disse: nós vamos fazer um lanche, pastor, e depois vamos para casa, porque amanhã cedo eu tenho que trabalhar e a minha filha também. Às 6 horas da manhã, aquele homem não acordou. A sua filha foi ao quarto para acordá-lo e ele não estava mais em vida. Jesus não voltou na manhã daquela segunda-feira, mas para aquele homem, aquele domingo à noite e aquele culto, aquele tempo dele na igreja com a sua filha e com o povo de Deus, foi o último aqui sobre a terra. Dito isto, à luz deste texto, e desta verdade, e desta realidade, e daquilo que Jesus afirmou categoricamente: breve, muito breve eu voltarei, eu quero fazer nesta noite 4 afirmações, para reafirmar a verdade deste texto em sua vida, em seu coração, para que nós estejamos prontos, preparados. 99 anos de história, nós precisamos continuar escrevendo pela graça de Deus, com o nosso coração cheio de esperança, cheio de fé, e na certeza de que em breve Jesus virá, e que a nossa grande recompensa está preparada. As promessas dele acerca de salvação se cumprirão na sua vida, na minha vida e na vida de todos quantos têm Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Amém? E a primeira declaração que eu quero fazer nesta noite é exatamente: nós, à luz deste texto, devemos aguardar a volta de Cristo com confiança. Coloquei ali na tela para que você possa gravar também em sua mente, em sua memória fotográfica. Queridos, aguardemos a volta de Cristo com confiança. Sabe por quê? Porque quem prometeu não foi o pastor. Porque quem prometeu não foi nenhum líder humano. Porque quem prometeu não foi a igreja e nenhuma instituição. Mas quem fez essa promessa: em breve eu voltarei, foi o próprio Deus, na pessoa do Filho unigênito, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso nós podemos aguardar a volta de Jesus com confiança. E nós temos vivido uma crise enorme quando a palavra é confiança. Não é verdade? Haja vista as incontáveis fake news por aí afora. As pessoas falam uma coisa hoje e amanhã falam outra. As pessoas fazem uma afirmação hoje e amanhã outra afirmação. As pessoas não conseguem mais manter a sua palavra, não conseguem mais falar a verdade, mas o texto, ele vem dos lábios de um em quem nós podemos confiar absolutamente, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é
fiel. Qual é a esperança que professamos? É esta, a volta de Jesus. Qual é a esperança que professamos? É esta, a eternidade para a nossa alma. Qual é a esperança que nós professamos? É exatamente esta, as verdades de Deus que estão escritas aqui na sua palavra. Foi inevitável não mencionar ontem e também hoje as duas grandes perdas que a minha família tem vivenciado nos últimos dias. Na semana próxima passada, perdi o meu cunhado. E no mês passado, perdi o meu pai. Mas ambos partiram, firmados nesta esperança, confiando plenamente na palavra do Senhor e na eternidade. Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, confiamos na palavra do Senhor, confiamos nas promessas do Senhor e em tudo aquilo que Ele disse que estaria preparando para nós quando Jesus voltasse. João capítulo 6, versículos 68 e 69, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meus irmãos, ou nós confiamos no Senhor, ou então nós não temos em quem confiar. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós não temos em quem ou em que mais confiar. Porque Ele é digno, Ele merece a nossa confiança. O texto que está diante de nós não é somente um texto escrito por um homem chamado João. O texto que está diante dos nossos olhos e do nosso coração, ele é escrito pelo próprio Deus. E é Jesus que está dizendo: eu voltarei em breve, aleluia. Eu voltarei em breve, eu estarei com vocês e vocês estarão comigo. O Apocalipse é o livro da revelação. Já cantamos hoje à noite aqui a primeira canção. Uma revelação que vem do céu para a terra, uma revelação que vem do coração de Deus para cada um de nós. É verdade, João escreveu, mas a fonte do conteúdo da mensagem é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus, o seu Filho. E então, eu quero agora trazer a segunda afirmação a partir deste texto que lemos. E esta é a afirmação: aguardemos a volta de Cristo com esperança. Esperança, palavra-chave do vocabulário da Igreja de Cristo. Palavra-chave durante 99 anos de história dessa igreja. Todos os dias, todos os cultos, em cada evento, em cada experiência vivida aqui pela primeira Igreja Batista em Carapebus, direta ou indiretamente, estava presente a palavra esperança. O texto diz que nós seremos bem-aventurados, que nós seremos felizes, e esta é a nossa esperança. Você já percebeu a diferença do comportamento das pessoas quando nós vamos ao velório? Um velório de uma pessoa que morreu com Cristo e o velório de uma pessoa que morreu sem Jesus. Você já percebeu a diferença? Do comportamento das pessoas, das emoções das pessoas, as atitudes das pessoas. A diferença é gigantesca. Sabe por quê? Porque nós temos esperança. Nós temos esperança. Como já afirmei, todos os dias devemos acordar com o nosso coração cheio de esperança, esta expectativa de alegria pela volta do Senhor Jesus, pela volta do nosso Senhor e do nosso Salvador. Todos os dias, queridos, fortalecermos e firmarmos a nossa esperança. Sabe por quê? Porque o céu é o nosso destino final e deve ser a nossa grande motivação. Quando alguém trabalha principalmente motivado
pelo pagamento, pelo salário no final do mês. É verdade ou não é? Conheço poucos trabalhadores que trabalham porque gostam de trabalhar. A maioria trabalha motivado pelo contra-cheque, pelo salário, pelo pagamento. É verdade ou não é? É. A nossa motivação é o céu. A nossa alegria é o céu. O que nos impulsiona é o céu. A nossa esperança é o céu. Aliás, sabe qual é o significado da palavra céu na Bíblia? É a mesma palavra utilizada em Gênesis para paraíso. A mesma palavra utilizada para descrever o lugar onde Adão e Eva habitavam e todos os dias desfrutavam da presença de Deus, o Senhor e Criador. Paraíso é o que nos aguarda. O céu, a eternidade, essa é a nossa esperança. Terceiro lugar, aguardemos a volta de Cristo com obediência. Também colocamos ali na tela, o texto bíblico que nós lemos diz o seguinte: devemos guardar. Essa palavra significa obedecer, significa colocar em prática, significa seguir e considerar. Salmo 119, versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O hino 301 do cantor cristão e 465 do Inário para o culto cristão é o hino Crer e Observar, e ele diz assim: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, meus irmãos, nós devemos guardar, obedecendo. A terceira frase que está ali, a terceira linha que está ali na tela. Obedecendo como? Colocando em prática. Vivendo em santidade. Proclamando Cristo. Falando de Jesus. Testemunhando com retidão. Contribuindo com os nossos dons e talentos. Ofertando com os nossos dízimos para o sustento da obra e para missões e evangelismo e ação social da igreja. Jesus disse: em breve voltarei, mas enquanto ele não vem, a igreja está aqui, há 99 anos, e quantos anos mais Deus permitir, ela deve prosseguir confiadamente, cheia de esperança e obedecendo. Irmãos, aqui está talvez uma das maiores crises pastorais dos últimos anos. Pastor Floriano, pastor Elmo, pastor Luciano, pastor Dauri, os demais pastores que estão aqui. Temos vivido um tempo onde a igreja tem sido muito mais desobediente e rebelde do que uma igreja que guarda, que coloca em prática a palavra de Deus. Hoje pela manhã, pregando no culto da nossa igreja, falei sobre a família. Maio é o mês da família. E a certa altura da mensagem, eu disse assim: eu sei que todos vocês conhecem esse texto. Eu sei que todos vocês conhecem essas verdades. Eu sei que todos vocês sabem o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel dos pais. Mas eu não sei quantos estão obedecendo. E agora, anote aí na sua agenda, na sua Bíblia e no seu coração. O que muda a sua vida não é somente o que você sabe. O que muda a sua vida é o que você faz. O que muda a sua vida são as suas atitudes. É aquilo que você pratica cotidianamente. Jesus disse: em breve voltarei. Guardem as promessas da palavra deste livro. Aguardemos a volta de Cristo com confiança, com esperança, com obediência, mas também aguardemos a volta de Cristo com fidelidade. O que é isso, pastor? Fidelidade tem a ver com essa obediência. É a igreja
que é fiel à palavra do Senhor, e só prega o que a Bíblia diz, e só vive o que a Bíblia diz, anunciando a mensagem da salvação eterna do Evangelho, exatamente como está em cada uma das páginas das Escrituras Sagradas. Sabe por quê, irmãos? Porque a volta de Jesus não é uma mensagem para ser guardada, mas a mensagem de Jesus é uma mensagem para ser proclamada, anunciada, compartilhada com todas as pessoas. Nós não podemos aguardar a volta de Jesus de braços cruzados, mas devemos anunciar em alto e bom som pelos 4 cantos da terra. Eu uma vez fui a um congresso e ouvi um pastor pregando, e ele disse que era crente, membro da igreja, mas demorou alguns anos para ele tomar uma atitude e mudar de vida. Ele falou que trabalhava num escritório grande, com dezenas de outros funcionários, de outros colegas. Um dia, ele estava na igreja e um dos seus colegas entrou para visitar a igreja e viu ele lá. Depois que o culto terminou, ele chamou aquele pastor, hoje pastor, no canto e disse assim: mas rapaz, você por aqui, você está visitando a igreja também? Ele disse todo envergonhado: não, eu sou membro dessa igreja há 10 anos. E o rapaz falou: mas eu não fazia a mínima ideia. Esses são os famosos crentes 007, são agentes secretos. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém faz a mínima ideia que ele está na igreja de Cristo. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser fiéis e precisamos proclamar, testemunhar, divulgar e levar outros também para a salvação. E sabe, essa palavra aqui no texto, fidelidade, quando nós pesquisamos e estudamos, nós vamos descobrir que ela significa com retidão, com honestidade e sem alterações da verdade. Conheço pouco esta igreja, conheço poucos irmãos, mas o pouco que sei é que ao longo desses 99 anos, essa igreja está aguardando a volta de Jesus, sendo uma igreja íntegra. Uma igreja onde o púlpito é íntegro, porque é fiel. Uma igreja onde a EBD é íntegra, porque estuda a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Uma liderança íntegra, membros íntegros, porque estão vivendo a mensagem exatamente como ela aqui está. Ah, meus irmãos, Jesus está voltando. E o inimigo está apavorado. E trabalhando como nunca para destruir a igreja. Eu confesso a vocês que tenho vivido apavorado nos últimos anos. Quantas heresias, quantos desvios doutrinários, quantas invenções malucas, quantas mensagens distorcendo aquilo que Deus disse. O nosso desafio como igreja de Cristo é aguardarmos a volta de Jesus com fidelidade, haja o que houver. Li esta semana um trabalho de mestrado de um aluno da Faculdade Federal do Distrito Federal, Brasília. E aquele aluno do curso de Comunicação e Marketing estava falando sobre a mudança da posição nos comerciais, nas propagandas, de uma das maiores cervejarias do Brasil, que nos últimos tempos está investindo pesado na divulgação do homossexualismo. Grandes empresas multinacionais como a Amazon e a Microsoft estão investindo pesado na divulgação do relacionamento homossexual. E tem chegado aos nossos ouvidos de muitas igrejas que estão aceitando pessoas assim no seu rol de membros, que estão aceitando líderes e até pastores que estão vivendo esta aberração antibíblica.
A igreja de Cristo deve aguardar a volta de Jesus com fidelidade, haja o que houver. Mesmo que a sociedade inteira, que toda uma cultura se levante contra nós. Meus irmãos, nós não devemos dar ouvidos à mídia, ao marketing, às nojelas. Lá na igreja eu só uso essa expressão, pastor, nogela, do original grego nojento. Porque não tem nada de bom, nada que edifica, só desgraça. Satanás tem usado as nojelas para colocar devagarinho na mente das pessoas e no coração das pessoas. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Pensar igual o pastor Robson é ser antiquado. Pensar igual o pastor Robson é ser ultrapassado, careta. E a nossa sociedade está absorvendo essas mentiras satânicas e nossa sociedade está regredindo, está implodindo, está se autodestruindo e cada dia que passa nós ouvimos mais e mais notícias terríveis e é nesse momento que a igreja de Cristo se levanta para ser sal da terra e luz do mundo. Uma igreja fiel porque sabe que Jesus está voltando. Queridos, Jesus está voltando, eu não tenho qualquer dúvida. Jesus voltará em breve e nós devemos aguardá-lo com confiança, com esperança, com obediência e com fidelidade para a glória do Senhor, o nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta noite. Somos gratos pelos 99 anos de organização da primeira igreja batista nesta cidade de Carapebus. Obrigado porque ao longo desse tempo o Senhor esteve aqui presente, conduzindo a tua igreja. Obrigado pelos pastores que aqui passaram e pelo pastor que aqui está. Obrigado pelos líderes que aqui estiveram e por aqueles que aqui estão. Obrigado a Deus por toda a membresia que aqui esteve desde a organização da igreja e aqueles que hoje aqui estão e continuam este legado, continuam escrevendo essa enorme história. Ó Deus, que nós possamos aguardar a volta de Jesus com confiança, com esperança, com obediência e fidelidade. E que para isso o Senhor continue abençoando o teu povo aqui, abençoando a tua igreja. Que os sonhos deles sejam os teus sonhos, que os projetos deles sejam os projetos do Senhor, e que nesta noite a tua palavra venha trazer conforto ao nosso coração, venha fortalecer a nossa alma, ampliar e aprofundar a nossa fé, porque o Senhor está voltando, e nós queremos estar preparados para ouvirmos dos lábios de Jesus, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, entre e participe da alegria do teu Senhor. Que assim seja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Amém. 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 Glória a Deus.